Olá, bom dia. São 8 horas e 58 minutos e este é o Justiça Agora. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reúnem daqui a pouco em uma sessão extraordinária. O repórter Gabriel Ciafri acompanha e tem os detalhes agora ao vivo. Bom dia, Gabriel. Oi, Galton, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, a sessão dessa terça-feira de manhã é extraordinária. Foram incluídos na pauta de julgamentos 5 processos. São 4 habeas corpus e um inquérito. 2 desses habeas corpus são de suspeitos e acusados de ligação com o crime organizado. Outros 2 habeas corpus de pessoas condenadas por tráfico de drogas, entre elas um camaronês. Outro processo de destaque é o inquérito que envolve o ex-ministro Blairo Maggi. Lembrando que a sessão extraordinária da primeira turma começa logo mais às 9 horas. Mas essa não é a única sessão de hoje. À tarde também tem sessão na primeira e segunda turmas. Lembrando que você acompanha os principais destaques de julgamentos nas turmas no Jornal da Justiça, primeira e também segunda edição. Galton, com você. Obrigado, Gabriel, pelas informações. E mais um partido questionou no Supremo o decreto que bloqueou 30% do orçamento de institutos e universidades federais. Dessa vez foi o Partido Democrático Trabalhista que defende que o decreto publicado dia 29 de março feriu o direito constitucional à educação, os princípios da isonomia, do devido processo legal e da vedação do retrocesso. O relator da ação é o ministro Celso de Mello. Já o ministro Marco Aurélio é relator da ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, que também questiona esse contingenciamento. Você é daqueles que pesquisa preço? Da gasolina, por exemplo, ainda mais com os recentes aumentos dos combustíveis. Então, se você encontrar preços abusivos, denunciar é uma opção. Como é que fica o coração do brasileiro na hora de abastecer o carro? Apertado, né? Tá difícil mesmo. E não tem a política séria de reajustes. E, como sempre, quem sofre é o consumidor. No último mês, houve 3 aumentos. O mais recente foi na semana passada, quando o preço subiu, em média, 3,5% nas refinarias. São vários os fatores que levam o valor do produto a aumentar e reduzir. Entre eles, a cotação do dólar e o mercado internacional de petróleo. Tem consumidor que considera esses aumentos um abuso. A gente pensa que eles fazem o que quiser com os preços. Bota lá em cima e não está nem para o consumidor. Uma hora está baixo, outra hora está alto. Desproporcional às vezes. Esta advogada explica que quando a diferença for muito gritante entre um posto e outro, é hora de ficar de olho. Bem como a prática do cartel, quando as empresas de um mesmo setor entram em acordo, inclusive quanto ao preço praticado para controlar o mercado. O consumidor tem que verificar. Normalmente os postos eles colocam uma política de preço muito semelhante. Se ele verificar que num posto está destoando muito do valor, às vezes R$1 ou R$2, ele já vai verificar uma prática abusiva. Porque o que acontece hoje? O Código de Defesa do Consumidor diz que o preço não poderá ser tão discrepante no mesmo produto sem uma justa causa. Caso o consumidor suspeite de alguma prática irregular, ele pode fazer uma denúncia. Neste caso, há 2 caminhos. Ele pode procurar o PROCON ou a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Os 2 estão aptos para apurar todas as informações prestadas pelo cidadão. Enquanto os preços não caem, o trabalhador sofre ao ver os números que aparecem nas bombas. E aí, encher o tanque a R$ 4,53 o litro, um dos valores mais baixos encontrados na capital do país. Faz tempo que você não enche o tanque ou está conseguindo? Quase impossível. Deve ter uns 2 anos que eu não encho tanque mais. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação e a gente se vê de novo, 1 da tarde, no Jornal da Justiça.